Irmãos e irmãs, quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui nesta noite com vocês. Então nós estamos lá no Senegal, servindo a Deus, e há alguns anos já, né, que nós temos cruzado esse oceano para estarmos lá. E foi Jesus quem disse: o campo é o mundo. Nós temos que ter esta visão, então, do campo missionário. Ainda há muito a ser feito. Este slide é tão antigo, né? O pastor, que já está também envolvido em missões há tanto tempo, já deve ter visto bastante esse slide. Há tantos anos que esse slide é comunicado, mas, irmãos, infelizmente, a realidade continua assim. Muitas pessoas que não conhecem o Evangelho. Muitos povos, muitas línguas do mundo não têm nada do Evangelho, da Bíblia traduzida. Hoje nós temos uma quantidade enorme de versões e tudo mais, mas muitos irmãos não têm nem João 3,16 traduzido, né? Muito bem, aqui é uma declaração, é uma definição de missões. E missões, então, é o povo de Deus cruzando barreiras intencionalmente. Você sabe de uma necessidade, Deus te dirige nesse sentido, e você diz: eu vou ser resposta para esta necessidade. Então você cruza barreiras, pode ser aqui entre os bairros de Chapadão do Sul, né? Pode ser entre as cidades do Mato Grosso do Sul, pode ser entre os estados do Brasil, e pode ser entre os países do mundo. Deus está ainda, né, convocando pessoas que se disponham a serem resposta para a obra missionária. Muito bem, irmãos, sempre quando eu vou nas igrejas, né, eu gosto muito de falar da Missão Kaiowá. E aqui eu trago também o nosso louvado seja Deus pela vida de vocês, que são IPI, não é? Assim como eu também nasci na IPI, meu pai é pastor da IPI, né? Há tantos anos, tantas décadas, como o pastor Marcos bem lembra. Eu mesmo fui batizado também quando bebê, né? Na IPI da Vila Romana, em São Paulo. E, irmãos, aqui eu aproveito para trazer um testemunhozinho, que é só pequeno em termos de ter que ser objetivo, né? Mas que é tão significativo, inclusive para mim. Irmãos, o meu pai, Benedito Troquês, ele era jovem, tinha saído do interior de São Paulo para ir para a capital, trabalhar na vidraçaria Santa Marina, e lá, irmãos, ele tinha um grupinho de futebol, de final de semana. E ele, então, ele ficou responsável de levar a bola de capotão, né, para arrumar, porque tinha furado. E lá, irmãos, o sapateiro era um presbítero da Vila Mariana ou Romana, acho que é Romana, na verdade, eu estou confundindo aqui, mas de São Paulo. E esse irmão, presbítero, sapateiro, perguntou para ele: qual o seu nome e tal, começou ali uma conversa e falou: olha, eu participo de uma igreja aqui perto, e eu quero convidar você para participar no domingo conosco. Irmãos, o meu pai aceitou o convite. E ele diz que quando ele pisou naquela igreja, ele sentiu: este é o meu lugar, eu não saio mais. Irmãos, até hoje, depois disso de 60 anos, pelo menos, né, 65 anos que isso aconteceu, ele ainda é ligado a essa igreja lá em São Paulo. E essa igreja sempre esteve presente na vida do meu pai, durante todos esses anos de caminhada ministerial. Ele foi para fazer o curso em Jacutinga, Minas Gerais, onde conheceu a minha mãe, vinda, não é, de Santa Catarina, e a minha mãe e ele então se casaram, os dois na média de 30 anos, e faltaram poucos meses para que eles completassem as bodas de ouro, né? A minha mãe foi recolhida pelo Senhor antes disso, faltando ali alguns meses antes, faltando alguns meses para os 50 anos de casamento. E o meu pai continuou na Missão Kaiowá, e hoje, claro, ele está bem mais debilitado na sua saúde e tudo, mas, irmãos, aqui está o testemunho do meu pai, não é, sendo abençoado durante todas estas décadas, né, mais de 50 anos,
através da Igreja Presbiteriana Independente. E vocês participando também na Missão Kaiowá. A Missão Kaiowá, eu aproveito aqui para fazer uma pesquisazinha, que eu gosto sempre de fazer, né? Quantos já foram pessoalmente na Missão Kaiowá em Dourados? Ou em outros locais? Um irmão? Alguém mais? Bom, então, irmãos, o irmão Felipe sabe o caminho, né, irmão Felipe? Quem sabe fazer aí uma caravana, hein, pastor? Né? O pastor também, naturalmente, que já conhece, né? Participou lá, né? Então, os dois aí, liderando esse grupo muito bonito que vai dar, né? Quem sabe ônibus ou então carros que vão, fica lá um final de semana e você vai conhecer esse trabalho que é nosso, tanto da IPI quanto da IPB. 96 anos, irmãos, na área espiritual, principalmente, plantando igrejas, Instituto Bíblico e também na área da saúde e da educação. Então, a Missão Kaiowá, né, aqui em Dourados, aqui está a aldeia ao lado, aí, com cerca de 20 mil índios, e um trabalho muito lindo. Eu nasci aqui, né, nesse hospital aqui, há 56 anos atrás, né? Agora você já sabe, né? Então, nasci nesse hospital aqui, entre os indígenas ali de Mato Grosso do Sul, né? Eu fiz a minha profissão de fé aos 12 anos aqui, neste templo, na época com o reverendo Orlando Andrade. E depois eu servi também na Missão Kaiowá como obreiro antes de ir para o Senegal. Inclusive como diretor do Instituto Bíblico, professor e também diretor de campo dos obreiros. Portanto, fica aí o convite, né? Primeiro, gratidão à igreja, né? Às orações, aos investimentos, ofertas que a igreja faz com a Missão Kaiowá, nessa parceria, nesse trabalho, né? Na Missão Kaiowá, e também a gratidão. Então, nós não vamos ter tempo, né, de falarmos muito sobre a Missão Kaiowá, mas são fotos ali de Dourados, aqui o templo no interior, e ali também é usado para as reuniões da escola, né? São cerca ali de 1000 alunos que estão sendo alcançados também pela palavra de Deus na Missão Kaiowá em Dourados. Ali a aldeia lá para frente, né? Aqui é o hospital, algumas cenas ali do hospital, os funcionários, os missionários, e aqui o Instituto Bíblico, pessoas ali formando. Esse irmão aqui do centro, né? É o Emerson. Ele era de uma igreja em interior de Minas. E, irmãos, um dia ele ouviu falar da Missão Kaiowá, da necessidade de um obreiro lá naquele campo de Carapó. Irmãos, ele foi lá, Deus confirmou, e ele já está ali há mais de 10 anos servindo ao Senhor em Carapó, fazendo uma diferença na vida daqueles cerca de 16 mil índios que moram ali naquela reserva. Um homem que entendeu uma direção de Deus e disse: eis-me aqui, Senhor. Muito bem, Amambai, também um outro campo muito importante, inclusive o pastor Sérgio, né, também da IPI. Irmãos, o pastor Sérgio, um irmão que a gente indica mesmo, né? Ele mora no meu coração, ele e a irmã Miriam, né? Estão ali há vários anos e ele faz um trabalho que é impressionante. Ele é como um trator, pastor. Assim, ele é impressionante a disposição dele. Então, foi ordenado, né, há mais ou menos uns 3 anos atrás na IPI, e está fazendo um trabalho lindo também nesse campo aqui, que tem cerca aí dos seus 10 mil ou 12 mil índios em Amambai. Muito bem, aqui é uma cena também de Amambai, e aqui Sassoró, onde o meu pai trabalhou lá com a minha mãe, né, durante muitos anos. Eu vivi os 11 primeiros anos da minha vida neste campo missionário. Eu aprendi os passos da fé aqui neste templo, né, que ainda tem até hoje lá, somente foi reformado e tal. Então, Sassoró, essa casa aqui onde morávamos, e um dos campos também, então, ali em Itacuru, perto de Iguatemi, né? Bom, vamos deixar um pouquinho aí a Missão Kaiowá e vamos para a África, né? Então, a África, irmãos, um continente com dezenas de países, né? Mais de 50 países, muita diversidade cultural, riqueza étnica e também belezas naturais, muito populoso e também muita diversidade linguística, não é? Na África. Muitas línguas são faladas, e as línguas oficiais, dentre elas o francês, é falado inclusive no Senegal. E o Senegal tem então esta língua estrangeira
que é o francês, por causa da colonização, né, no passado, mas tem mais 29 povos, 29 línguas diferentes. Num país menor do que o estado de Mato Grosso do Sul, né? Então, imaginem a diversidade linguística ali no Senegal. Muito bem. A África, nós sabemos aí, né, por problemas próprios, mas, irmãos, o que nos leva a realmente investirmos na África, inclusive a nossa vida, né, são os povos não alcançados. E eles são muitos povos que não têm nada ainda do Evangelho. Aqui, Dakar, né? Bom, aqui a gente pode ter uma ideia do Senegal, irmãos, em termos de... Aqui começa então o Senegal, né? Deixamos a África em geral e vamos passar para o Senegal. Está aqui na costa oeste da África. Se a gente pegasse em linha reta, aí umas 7 ou 8 horas de voo, né? Mas não tem direto, então precisa fazer escalas. Muito bem, o Senegal, irmãos, cerca de 17 milhões de habitantes, a maioria mora em aldeias, vilas, né? Pequenas vilas no interior, zona rural. Dakar tem mais ou menos uns 4 milhões e meio de habitantes, algumas outras cidades aí que somam 1 milhão, 1 milhão e 200, talvez 1 em 500, mas o restante, irmãos, estão nas aldeias. E sempre quando eu lembro disso, em relação ao Senegal, me vem à mente Romanos 10. O que diz lá? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, por mais que nós estejamos na época da tecnologia, né, na época da IA, inteligência artificial agora, né, o que se fala, por mais que estejamos aí com os celulares, smarts, etc., mas, irmãos, ainda tem lugares, e são muitos pelo mundo, que você ainda precisa chegar lá, conhecer aquela pessoa, conhecer a sua língua, falar de Jesus para ela. É o meio ordinário ainda necessário nas missões. E eu fiquei muito feliz, né, de saber dos eventos aí pela frente também, em relação às missões, né, que Deus se utilize de tudo isso para um envolvimento ainda maior desta igreja na obra missionária. Algumas fotos rápidas, né? Nós não temos muito tempo de trabalhar. Isso aí, inclusive, se vocês quiserem alguém, né, ter mais informações, podem nos procurar, tanto aqui, a mim, né, depois aqui, mas também, se alguém quiser pegar o meu número de WhatsApp, né, tem, tanto o pastor tem, quanto a irmã Giane, né, tem também o nosso número, e você pode depois mandar mensagem, se você quiser algum detalhe mais, alguma outra informação, tá bom? Muito bem. Então, o Senegal está dentro ali, né, desta região considerada pelos missiólogos como sendo uma região mais exigente, né, nesses últimos tempos na obra missionária. Povos mais resistentes, línguas mais difíceis de serem aprendidas, locais onde é mais difícil um estrangeiro habitar, e riscos, enfim, de perseguição e tudo mais, né? Mas, graças a Deus, o Senegal é um país laico, onde nós temos liberdade de estarmos ali e de falarmos o Evangelho. Agora, quem se converte, irmãos, essa pessoa sofre muito. Então, orem pelos novos convertidos, né? É um motivo que a gente compartilha de oração. Muito bem, e vejam a situação religiosa do Senegal, né? 94% islâmicos, 4,7% romanos, e os evangélicos, numa estatística otimista, seria 0,5%. Mas ainda assim, tudo isso aqui permeado, né, mistura, sincretismo com o animismo. E o animismo são as feitiçarias, né, as crenças, os pactos de sangue, as cerimônias de feitiçaria e tudo mais. Então é muito comum tudo isso lá no Senegal também, né? Muito bem. O que tem muito então são mesquitas, né? Como nós temos os templos evangélicos e católicos aqui no Brasil, lá o que tem muito é mesquita. Então podem ser mesquitas pequenas, como esta aqui. As crianças sendo doutrinadas no Alcorão aqui debaixo da árvore. Normalmente estarão com estas tabuinhas, que são
os cadernos deles, né? Porque eles não têm dinheiro para comprar cadernos e lápis. Então usam essas tabuinhas com o carvão como sendo o lápis, né? E ali eles têm que decorar o Alcorão, né? E ficam horas e horas. E tem as grandes mesquitas também espalhadas pelas cidades, pelo interior. Tem a grande mesquita de Tuba, que é uma cidade sagrada islâmica no Senegal, assim como tem outras cidades sagradas também, e onde acontecem as peregrinações. Vão milhões de pessoas para estas cidades sagradas, e onde eles então têm ali as suas conferências islâmicas, né? Inclusive com o grande Marabu de Tuba, né? Ou então de Tivaouane e de outras cidades mais. E eles têm as histórias, né, desses líderes religiosos, e muitos sacrifícios ainda são feitos, e desafios aí próprios do Senegal, né? Coisas que nós não temos normalmente na nossa cultura no Brasil, mas são desafios próprios lá do Senegal. Se a gente olhar um pouquinho para Dakar, irmãos, Dakar é uma cidade muito grande, com uma parte, né, de progresso e tudo mais, mas o geral, não é, muita carência também. Aqui algumas apresentações, mas o que nos lembra, o que nos chama a atenção em Dakar, irmãos, e quando alguém vai nos visitar, né, normalmente a gente leva para conhecer a Ilha de Gorée. A Ilha de Gorée, um patrimônio, né, tombado pela Unesco, e quando então você está aqui em Dakar, você vai pegar o navio, né, o barco ali turístico, com segurança, tudo bem, e você vai chegar aqui neste atracadouro. E depois então a gente vai andando assim, e você vai passar pelo monumento da libertação dos escravos e chegar na casa dos escravos. Irmãos, é um prédio, né, uma casa preservada até hoje, de como era há mais ou menos ali 100 anos atrás, né? E onde aconteciam então, acontecia a comercialização, o comércio dos escravos. Aqui estavam os senhores, né, que iriam comprar os escravos, e os negociadores, e aqui as celas, aqui embaixo. Então, um local muito deprimente, muito triste, né, de lembrar as famílias sendo separadas, os homens em uma cela, as mulheres na outra, crianças na outra, e assim por diante. E tem também a porta sem retorno, ou seja, por onde passaram milhões de africanos indo, né, para os pequenos barcos que os levavam para os navios negreiros, e de lá, inclusive, para o Brasil. É uma vergonha histórica da humanidade, né? Assim como outras que nós temos enquanto seres humanos. E, bem no centro desta ilha, ainda tem também a igreja romana ali, né? A igreja cristã romana. E as pessoas, então, querem dizer, né, especialmente os muçulmanos, querem doutrinar as dezenas, centenas de crianças que vão ali cada dia, né, sendo levadas nas excursões pelas escolas, dizendo que cristianismo é igual a escravidão, colonialismo e exploração. Mas, irmãos, nós temos a informação correta, né? Aquelas pessoas que fizeram aquilo no passado, fizeram em seu próprio nome, e não em nome de Deus, né? Porque Deus é amor. Deus não estava nisso, né? Nesta barbaridade que aconteceu no passado. Então nós estamos lá para falar do amor de Deus em Jesus Cristo. E estamos há 16 anos lá, eu preciso até atualizar há 16 anos servindo ao Senhor, servindo pessoas, né? Este tem sido o nosso versículo-chave. Vamos lembrar esse versículo, irmãos? Vamos lá? O ladrão... Irmãos, dois personagens, não é? Dois objetivos de vida, tá bom? E nós temos que saber em qual deles nós estamos. Um deles é o ladrão. O objetivo da vida dele é qual? Roubar, matar e destruir. O segundo personagem é Jesus. Jesus, o objetivo de vida é o quê? Trazer vida, e vida em abundância.
em qual nós estamos, né? Em qual grupo nós estamos. As nossas palavras, ações, reações, utilização das finanças, capacitações que Deus tem nos dado, formações, né? Tudo, qualquer ação, reação, qualquer ação que nós fizermos, irmãos, nós estamos ou jogando de um lado ou de outro, não é verdade? Com a graça de Deus, que estejamos sempre achados no grupo de Jesus, né? E o grupo de Jesus faz o quê? Leva vida e vida em abundância. Muito bem. E a gente então ora, né, irmãos, lá no Senegal: Senhor, quais as portas que o Senhor abre para que nós possamos entrar? E Deus nos mostra, irmãos, primeiro a nossa casa. A nossa casa deve estar aberta para receber os vizinhos, sejam eles muçulmanos, sejam eles ateus, como nós temos alguns vizinhos ali no nosso bairro, onde a gente mora no Senegal, alguns vizinhos franceses que são ateus, mas principalmente, claro, nós queremos alcançar os muçulmanos. Então nós temos inclusive reuniões, tipo células, né, na nossa casa, e ali é uma oportunidade de nós expormos o Evangelho e ao mesmo tempo orarmos por eles. Também vamos às aldeias. Irmãos, são N aldeias que não tem nada do Evangelho, nada, nem igreja católica, né? Então, não tem nada, não tem ninguém ali falando do amor de Deus. Pessoas que você começa a falar sobre Jesus, ele fala: não, mas eu conheço Jesus. E ele está se referindo ao Issa do Corão. O Corão é o livro sagrado islâmico, né? Então, ele está se referindo ao Issa, que é citado no Corão algumas vezes. Ele nasceu de forma sobrenatural, foi um grande profeta, mas não é o maior profeta, segundo o Islã é Maomé. O Issa do Corão, ele não morreu na cruz, colocaram um sósia no lugar dele, não ressuscitou e não é o salvador da humanidade, muito menos ele é Deus. Esta é a visão, esse é o conhecimento que quando se tem, é o que tem exposto pelos imãs, os professores do Alcorão nas mesquitas. Mas nós, irmãos, nós temos o privilégio de irmos lá, não é? Com o filme Jesus, dublado nas línguas principais, nós temos o privilégio, irmãos, de vermos centenas de pessoas ouvindo, vendo ali a mensagem do Evangelho, e nós temos certeza, a absoluta maioria é pela primeira vez que eles estão sabendo o plano de salvação. É um privilégio que Deus nos dá. É com essa palavra, irmãos, que a gente resume estes 18 anos, né, de trabalho, não, 16 lá no Senegal, mais 4 na Missão Kaiowá, ou seja, dando aí um total de 20 anos de tempo integral na obra missionária. Privilégio. Esta é a palavra, porque pessoas que antes não conheciam o Evangelho, Deus nos leva para participarmos da obra que é dele, de transmitir a palavra. Também nós vemos igrejas nascendo, né? Então nessa região chamada Tiofior, é a nossa base de trabalho, né, da missão, e a partir dali então, nós temos outros trabalhos, aqui não que todos sejam membros, né, ou participantes cada domingo, mas são atividades especiais também, EBF, que a gente faz, e a gente então, tendo o privilégio de vez em quando, né, de receber novos membros, e de a gente poder participar na Santa Ceia, né, irmãos, com esses irmãos. Pessoas que antes eram animistas, pessoas que andavam cheios de grigris, amuletos, né? Pessoas que viviam com medo dos espíritos, pessoas que viviam nos pactos, naquelas cerimônias de sangue, mas agora estão participando conosco na Santa Ceia. É uma bênção, né? Nós temos aqui o exemplo mesmo desse rapaz aqui, o Macumba, é o nome dele, né? Macumba. E, irmãos, esse rapaz, ele começou novinho, menino, na igreja lá, quando Marília e eu chegamos. Então, ele começou a frequentar, a família o impedia, ele dava a volta, né? Dava um jeito de estar ali. E, irmãos, hoje ele é um dos seminaristas, vai ser um colega pastor, né? Com a graça de Deus, muito firme, muito centrado. E ele também... ele hoje é o responsável por aquela igreja ali
onde ele cresceu. E ele é do povo Serer, né? E está recebendo a formação que nós ofertamos através do seminário que nós temos lá. Vai aparecer uma foto aqui. E ele, então, e Deus também nos abençoou, né? A irmã que recebe os informativos, a gente fez uma campanha, né, de uma moto, alguns dias atrás, e ele já tem a sua moto aí, né, Yamaha 125, estilo cross, né, para poder ir nas aldeias, levando o evangelho mais longe. Esta é a visão. Então a gente faz também as campanhas para comprar motos para os obreiros. Então nós temos aí igrejas que começam debaixo das árvores, depois então nós temos os templos, mas agora já construímos um templo melhor nesta aldeia, né? E trabalhos que vão avançando. Aqui o seminário, um dos irmãos aqui me perguntou do pastor Basílio, né? Pastor Basílio, que era o nosso colega lá no Senegal até pouco tempo, mas por causa de questões de saúde física do filho e também de estudo das filhas, ele precisou retornar ao Brasil. E ele era o nosso companheiro lá no seminário, o nosso deão, né? O nosso pastor lá do seminário. E também está aqui o reverendo João Batista, um outro irmão também da região de Goiás ali, e também ele é o nosso administrativo lá no seminário. Os demais são alunos em formação, alguns deles terminando já o curso no seminário. Muito bem, irmãos, uma outra área de atuação são as prisões. Aqui diz: a liberdade de um homem não tem preço. Então as prisões, pessoas que são carentes da graça de Deus, assim como todos nós, né? E a pergunta que a gente deve fazer é: como que a gente quer essas pessoas que vão retornar para a sociedade depois de um tempo na detenção? Nós queremos eles piores do que entraram, ou nós queremos eles como nossos irmãos, né? Então nós estamos trabalhando, tendo o objetivo de estabelecer equipes que trabalham semanalmente, não simplesmente nós irmos. Eu vou lá semanalmente nesta prisão, que é na cidade onde eu moro, mas o nosso objetivo é estabelecermos equipes. Temos também o curso de costura na prisão feminina, temos parcerias com outros obreiros, que a gente investe neles, temos as campanhas evangelísticas, irmãos, através dos presentes. Os irmãos já ouviram falar de Billy Graham, né? O grande pregador evangelista, que faleceu há alguns anos atrás, e o filho dele, Franklin Graham, continua o ministério do pai agora, e uma das formas é esta. Lá nos Estados Unidos e Canadá, cada Natal, as pessoas vão, cada família, pega ali uma caixinha de sapatos, ou então uma Tupperware, e vai encher de presentinhos que ela vai comprar, né, essa família, para chegar às crianças da África, ou da Ásia, ou até da América aqui latina também. E, irmãos, daí a família vai decidir se vai comprar presentes para menino ou menina. E também qual idade, 2 a 5, 6 a 8 ou 9 a 14. E aí então o projeto do Billy Graham, né, ele reúne tudo isso e manda pelos navios, e a nossa parte enquanto missionários lá no campo, nós vamos fazer a parte da logística, ou seja, pegamos estes materiais, temos o transporte, né, para fazer para isso. Então nós pegamos esses materiais, os obreiros vão ser formados, obreiros nacionais, vão ser formados para contar a história da redenção no momento das campanhas nas aldeias. E nós vamos entregar, irmãos, essas caixas, né? Essas caixinhas que vem junto um livreto, no caso do Senegal, em francês. Esse livreto explicativo para crianças de uma forma ali ilustrada, né? Então, irmãos, cada criança vai sair, né, tendo ouvido a palavra de Deus e também com um presentinho e com o livreto. E não somente as crianças vão, né, mas as mães, os pais, nessas campanhas que a gente faz nas aldeias. Nessa campanha aqui, irmãos, foi numa aldeia
que nunca tinha sido falado o evangelho ali. Então nós tivemos este privilégio, né, de podermos levar ali a palavra de Deus. E a ideia é que os obreiros nacionais depois voltem e façam contatos ali com pessoas que reagiram bem, digamos assim, né, e que com a graça de Deus uma igreja nasça ali naquela aldeia, né, naquela região. Então, e é muito interessante, irmãos, esse ministério. Por quê? Porque é uma regra do ministério dizer o seguinte, e a gente precisa cumprir, precisamos ser fiéis nisso: uma caixa de presentes para uma criança pela vida toda. O que isso quer dizer? Não podemos repetir a aldeia, sempre avançar para aquelas aldeias onde nunca ninguém foi. Isso é uma bênção, né? E a cada ano, irmãos, a gente faz na média de 3, 4 aldeias, alcançando pelo menos aí umas 500 crianças, cada ano. E quando eu falo nós, né, vocês conosco, porque a igreja aqui é parceira no nosso trabalho, né? Vocês conosco lá no Senegal, estamos alcançando pelo menos aí cerca de 500 crianças, e pode-se dizer centenas de famílias, né? Porque as famílias estão vindo ali, mesmo as que não vão receber, mas elas estão recebendo também a palavra. Muito bem, então é uma das formas de alcançar muitas vidas com a mensagem. Também já falei sobre as motos, né? Já temos vários obreiros que usam as suas motos através das campanhas. E quando então eles são ligados ao nosso ministério, né, como é o caso aqui do Jean-Louis, ele faz parte da nossa equipe, então tanto a moto tem a manutenção quanto o combustível para ele poder estar livre para ir mais longe. E aqui os meninos talibês, irmãos, meninos que são entregues pelos seus pais, na idade ali de 2, 3 anos, e eles passam a viver nas daras, que são as escolas de internato islâmicas, onde eles devem decorar o Alcorão ali, né? E durante o dia eles vão mendigar, porque eles têm uma cota, uma meta. Se eles não atingem aquela meta, eles vão ser duramente castigados. Então nós temos um trabalho, né, para alcançar essas crianças, o que a gente chama ali de Casa da Esperança. Vejam, aqui eu tirei, no carro, né, de onde eu estava, eu tirei a foto deste menino. Observem a tristeza, a indignação que isso nos dá de ver uma criança como esta, tendo que viver às dezenas, em construções abandonadas, em barracões, em muros, né, que faz ali qualquer barraco para que eles vivam, e ali eles então, e aqui a gente fala sobre o Salil, né? O Salil, que é um rapaz que morou conosco os últimos cerca de 7, 8 anos da vida dele, antes de ele estar agora em outro lugar, e ele então era um talibê, enviado pelos seus pais para uma dara, mas ele não aguentava a situação ali, fugia. Muitos desses meninos se tornam meninos de rua, e não podem voltar para os seus pais, porque eles vão sofrer muito, porque é uma vergonha o menino ter deixado o estudo islâmico. Então eles se tornam meninos de rua, e o Salil então, Deus o direcionou, assim que eles vivem, né, inclusive na hora de dormir, com esteiras pelo chão e tudo, a vida deles é terrível. E o Salil, irmãos, ele ouviu a mensagem em alguns dos projetos que a missão tem no Senegal. E inclusive o nosso, né, também, ele passou ali um tempo e tal. Tanto é que depois, quando adolescente, ele nos procurou, perguntando se a gente tinha trabalho para ele. Mas nós falamos, não temos trabalho, mas se você quiser, você vai morar conosco para seguir os seus estudos. E ele ficou muito feliz, né? Graças a Deus, quase finalizou aí o ensino médio, que é o equivalente que na minha época, o 2º grau, mas Deus deu uma oportunidade, agora ele está no Timor-Leste. Os missionários de lá o chamaram, ele está morando no Timor-Leste, Deus supriu as passagens para nós o enviarmos, né, do Senegal para o Timor-Leste. Deus fez um milagre com essas passagens também, né, campanhas, e hoje ele está lá, irmãos, fazendo o que ele gosta. Ele quer ser um chefe
um chefe de cozinha, né? Então ele está fazendo um curso de restaurante lá junto com missionários que estão no Timor-Leste. Hoje esse garotão aí, né? Essa bênção, eu tive o privilégio de recebê-lo na igreja. Ele é membro da nossa igreja lá na aldeia e está muito firme na fé, glória a Deus. Então, alguns testemunhos, né, irmãos? O Salil, também o Mamigor. O Mamigor é esse rapaz aqui casado com a Daba. Hoje ele já tem 2 menininhos gêmeos, né? O Timotê e o Silas, o Timóteo e o Silas, né? Então, os 2 menininhos. O Mamigor era amigo do Salil, quando o Salil era novinho. E eles iam, então, nos projetos lá da missão, nos nossos projetos. E o Mamigor, irmãos, também, ele decidiu-se por Cristo, né? Confessou Jesus. Hoje ele é um dos seminaristas também. Ele e o Macumba, né? São um dos cerca aí de 8 seminaristas que nós temos regulares no momento. E o Mamigor também é um rapaz muito sério, muito firme na fé, pagou o preço também por ser um jovem cristão, e hoje então ele é o responsável, junto com a esposa dele, pela nossa Casa da Esperança. Que diariamente, irmãos, nós temos essa casa alugada, né? A nossa parte é a financeira, tanto o sustento do obreiro, quanto as despesas da casa, aluguel e etc. Então, quando eu digo nós, é vocês conosco, tá bom? Vocês conosco lá nesse trabalho. Então, a nossa parte é a financeira, porque nós não vamos estar diretamente à frente, porque é bastante melindrosa essa questão, não é, das crianças, para começar, e ainda mais crianças islâmicas ali. Então, nós deixamos os obreiros nacionais, eles sabem, né, como fazer e como tratar as questões em relação ao seu povo. Temos ali os cuidados de saúde, normalmente são feridas, né, que recebem os seus curativos, por causa dos sofrimentos que são infligidos às crianças. Então nós temos a parceria com essa missionária congolesa, que mora lá no Senegal, e é missionária da Jocum. A Jocum tem também trabalhos no Senegal, né? E os meninos chegam de manhã, tomam o café da manhã, tem ali uma oração, uma palavra rápida, podem assistir filme, né? Tanto evangelístico quanto outros filmes, e tem também momentos de lazer. E irmãos, me lembro uma vez que tinha um menino dormindo na casa que nós tínhamos em Dakar, na época que morávamos em Dakar. E todos os outros assistindo filme, jogando pimbolim e tal. E daí alguém perguntou para ele, né? Eu perguntei através do tradutor, por que ele estava dormindo, né? Depois que ele acordou, ele falou: aqui eu tenho paz para poder dormir um pouquinho. Então imaginem o que ele quis dizer com isso, em relação a como são as noites, né? Dezenas de meninos vivendo juntos ali, de todas as idades. Então, o café da manhã, todos os dias eles têm, e o almoço nas quintas-feiras. Então, durante os dias de semana, né, segunda a sexta, exceto a quinta, nós temos o café da manhã ali, cerca de 50 meninos. Mas o almoço nas quintas-feiras, esse número triplica, né? Chegaria a 120, 150, já chegou até 170 meninos sendo ali alcançados, né, de alguma forma, com o toque do amor de Deus. Muito bem, equipes de curto prazo, já recebemos várias, mas depois da pandemia a gente parou. Mas são formas também de demonstrar o amor de Deus através dos médicos, enfermeiros, dentistas, protéticos e mesmo aqueles que não são da área da saúde, mas que também vão lá para a gente fazer as ações, né, de conscientização, também atividades com as crianças, EBFs, né? São muitas oportunidades de evangelização. Esperamos poder retomar em breve, né, essas equipes também. Irmãos, outras ações de saúde, aqui caminhamos para o final. Irmãos dos Estados Unidos vêm uma vez por ano para o Senegal, e eles ofertam um pouco do tempo deles e das formações deles, das condições também, e eles fazem cirurgias reparadoras, tanto no pé, né, pé torto e outras questões mais. E o nosso trabalho enquanto missionários se sabemos alguma necessidade, a gente indicar e a gente ajudar nessa parte logística para que a cirurgia seja feita. E nós mandamos a pequena Ami.
A Mi é um nome comum lá, na AMI. E a pequena Mi, 7 anos, o médico, então, na hora de fazer a consulta com ela, operatória, perguntou: Ami, você vai à escola? Através dos tradutores, né? E ela falou: não, eu não posso ir à escola, eu sou muito feia, as outras crianças zombam de mim. Daí ela falou assim: mas eu sei que depois da cirurgia eu vou poder ir, né? Porque daí eu vou ficar bonita. Irmãos, olha que coisa mais linda, né? Nem dá para saber direito que ela passou por essa situação, né? Que além a parte estética também é tão complicada de comer e tudo mais, né? Então são maneiras, né, de nós demonstrarmos o amor para essas pessoas. O outro foi o fim, né? Esse jovem adolescente já que carregou essa situação durante toda a vida dele, mas Deus nos deu a bênção também de o encaminharmos para a cirurgia. E depois de um tempo eu vi a senhora responsável pela saúde naquela região, dizendo: agora o fim vai poder se casar, né? Porque ele vai achar alguém, uma moça, que queira casar com ele. Eu estou esperando até hoje o convite do casamento. Muito bem, irmãos, então aqui, um resumo de como tem sido estes 16 anos lá no Senegal. E por que eu apresento isso, irmãos? Não é para dizer: olha, que trabalho, né? Não, Deus nos guarde, né? Da vangloriação e tudo mais. Não, irmãos, eu estou dizendo isso para testemunhar uma unidade missionária. Uma pessoa que vocês participaram, né? Um casal que vocês participaram enviando para outro lugar, por causa das direções de Deus, por causa da visão que Deus dá à igreja, porque Deus chama pessoas para irem também. Então, uma unidade missionária, um casal, Deus tem se utilizado em várias frentes de atuação, né? Então, orem por mais unidades missionárias, né? Com a graça de Deus, que a gente veja surgir vidas se dispondo a ir. Com a graça de Deus, que o número dos missionários que vocês têm parceria aumente muitas vezes mais, para que a igreja esteja mais e mais representada nesses trabalhos. Se vocês não são chamados a irem, então vocês devem ficar. Isso é fato, não é? Nem todos são chamados a irem, mas todos nós somos chamados a nos envolvermos em missões, de uma forma ou outra, né, irmãos? Vamos falar juntos? Missões se fazem com todos nós, missionários, irmãos, todos nós. Nós lá, enquanto estamos aqui no Brasil, também por aqui, né? E vocês também aqui do Brasil, e a partir daqui também, todos nós nestes verbos, né? Nestas ações. Porque a pergunta continua sendo feita: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Qual a melhor resposta, que continua sendo a melhor? Envia-me a mim. Irmãos, não precisamos ter medo da vontade de Deus. Eu nasci na Missão Kaiowá, como eu disse, né? Cresci nesse meio indígena, e eu, quando pensava em muçulmano, me dava um medo, por causa das histórias que eu ouvia. Eu pensava: nunca que eu vou para um país muçulmano. Eu vou trabalhar entre os animistas brasileiros, né? Eu quero ser pastor, mas eu quero servir nas missões brasileiras entre os indígenas. E Deus me deu mesmo esse privilégio. E até hoje, ainda estou em contato aí com o pessoal da Missão Kaiowá e tudo. Mas, irmãos, é interessante. A gente chega lá no Senegal, a gente fala: estou em casa. Estou em casa. Quando a gente, então, precisa vir para cá por alguma razão, né, férias ou outras situações, daí a gente pensa: oh, que bom, estou indo para casa, né, o Brasil. Mas, por outro lado, que pena, estou deixando a nossa casa, né? E é assim, essa dupla cidadania. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, o melhor lugar para estarmos é onde Deus quer que estejamos. O melhor trabalho, o mais produtivo, o mais bem pago, é estarmos fazendo o que Deus quer que façamos. Ali tem paz, ali tem provisão, ali tem satisfação, tem alegria, tem regozijo.
Então, que Deus nos dirija a todos, né, nesse sentido. Atos 14, 27. Vamos lá? Não sei se vai ser projetado. Eu acabei não falando com o pessoal de lá, né? Mas Atos 14, 27, irmãos, fala sobre o retorno de Paulo e Barnabé a Antioquia. Antioquia é a igreja que enviou Paulo e Barnabé na primeira, chamada o quê? Primeira viagem missionária. Aqui pode desligar, e daí a gente está pegando aqui esse estudo de Atos 14, 27. Alguém que já abriu? Vamos falar juntos? Ali, chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Irmãos, veja bem, Paulo e Barnabé voltaram agora, depois de meses, né, muito tempo, viagem, experiências, situações que viveram, mas agora eles voltam e eles dão um relatório, um testemunho. Eles compartilham como foi esse período de primeira viagem missionária. Irmãos, nesse texto aqui, rapidamente, né, quem é que faz missões? Quem são os agentes missionários? Quem é que está envolvido em missões? Segundo Atos 14, 27. Vamos olhar o primeiro grupo aí? Ali chegados, reunida a igreja. Aqui está falando da igreja de Antioquia. Aqui está falando da igreja presbiteriana independente de Chapadão do Sul. A igreja enquanto grupo, a igreja enquanto corpo, a igreja enquanto coletividade, a igreja que discerne as direções de Deus. Ali no comecinho de Atos 13, o Espírito Santo diz o quê? Separai-me agora a Paulo e a Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Deus, Ele decide, né? Ele movimenta a igreja como Ele quer. Tem os ministérios locais, tem aqueles que vão sair ali para outros ministérios locais em termos de cidades, né? Também regionais, nacionais, e aqueles que vão para outros lugares do mundo. O Espírito Santo está direcionando a igreja através do conselho, né? Os presbíteros, pastor e outros presbíteros. Deus está direcionando a igreja através daqueles responsáveis, mais diretos também, por serem os porta-vozes, né, da igreja na questão de missões. Deus está direcionando a igreja. A igreja discerne isso, obedece, porque é normal, não tem como dizer não, Senhor, né? A frase é o quê? Sim, Senhor, né? Não existe não, Senhor. Se Ele é Senhor, então nós não temos como dizer não. Nós vamos naturalmente obedecer. Então, irmãos, quem faz missões? A igreja. A igreja precisa entender este papel, esta responsabilidade de discernir, obedecer e apoiar, né, aqueles que vão. A igreja continua servindo aqui. Cada um vai servindo, né, no seu local de trabalho, e a igreja como um todo vai se reunindo. É uma porta aberta para a evangelização. A igreja existindo já é uma proclamação. E a igreja como conjunto, então, ela tem o seu papel. Segundo lugar, irmãos, quem é que faz missões? Primeiro é a igreja. Segundo lugar, ali chegados quem? Paulo e Barnabé. Reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles. Quem é que faz missões, irmãos? Paulo e Barnabé. Quem é que faz missões? Eu e você. Nós, pessoas. Deus se utiliza de cada um de nós. Você faz missões. Onde você está? Na sua casa, no seu local de trabalho, no seu local de escola, né? No seu convívio, vizinhança, amigos, etc. Você é o missionário lá. Você é o Paulo, você é o Barnabé. O pastor não tem condições de estar em todo lugar, não é mesmo? Mas você está lá. Você é a luz brilhando. Você é o agente de Deus ali. Você é o agente missionário. Paulo e Barnabé. E em terceiro e último lugar, irmãos, mas não o menos importante. Quem faz missões? Primeiro, a igreja. Segundo, você e eu, nós. E em terceiro,
Deus. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles. E como Deus abrira aos gentios o quê? A porta da fé. Irmãos, Deus é o maior interessado em missões. É Deus quem age em missões. Nós somos chamados a irmos com Ele. Deus que quer salvar vidas. Se você hoje está aqui, é porque Deus quis te salvar. É porque Deus movimentou pessoas, situações, eventos, situações, para que você hoje estivesse aqui, e você hoje fosse um crente, alguém salvo em Cristo Jesus. É o Deus missionário da Bíblia, de capa a capa, mostrando o fio redentor, né, que o pastor falou hoje, o Cristo em todas as Escrituras, até chegando ali, não é verdade, quando ele pode dizer lá na cruz o que? Está consumado. É Deus o maior interessado em missões. É Deus que direciona tanto a igreja, como coletividade, quanto cada um de nós, na direção que Ele tem para a nossa vida. É Deus, irmãos, que é missionário em enviar o seu Filho, né? Como sendo missionário, o maior valor que Ele tinha, né? Que Ele tem, digamos assim, dentro da Santíssima Trindade. É o Deus de amor, é o Deus que age, é o Deus que é o Deus da igreja, é o Deus que nós confessamos crer. E a pergunta é, nós estamos sendo identificados com os valores deste Deus, que nós professamos crer? Será que os valores dele direcionam as nossas decisões no dia a dia? Ou nós estamos com outros valores, que se nós não estamos com ele, então naturalmente do verbo só sobrar, só sobrou o inimigo. Ou nós estamos com ele, levando o que para as pessoas? Levando o que? Vida, e vida em abundância. Ou naturalmente, se nós não estamos com ele em qualquer decisão, nós naturalmente estamos com o ladrão. E o ladrão faz o que, irmãos? Rouba, mata e destrói. Deus é o maior interessado em missões. Precisamos verificar, irmãos, como está a nossa vida em relação a isso, como está a nossa igreja em relação a isso.